Bem-vindos a uma live inédita aqui no meu Instagram, recebendo hoje uma convidada muito especial que vocês vão conhecer daqui a pouco. Raquel, que é uma pessoa que tem um destaque nacional, que eu tenho a honra de bater um papo super especial e vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Quero agradecer a Raquel que já chegou aqui com a gente, vou mandar o convite para vocês conhecerem. Vou deixar ela se apresentar, nem vou dar muito spoiler aqui, para vocês já conhecerem essa pessoa que vai dar um show aqui de informação, trazendo para todos nós, de fato, o que é essa nova educação, como que essa nova educação pode ser disseminada. Raquel, você pode mandar aqui o convite, vou mandar também para você. Vamos lá. Bem-vindos vocês que estão chegando, pode ir convidando mais pessoas para vir aqui participar conosco. Vamos caminhando essa live. Manda para mim o convite aqui, Raquel, que eu não consegui te mandar o convite. Vou ver se eu consigo aqui de outro formato. Pera aí. Ah, vou conseguir. Convidar ao vivo aqui pra gente entender como que essa nova educação deve ser disseminada no Brasil. Mandei para você, Raquel, somente você aceitar. Boa Boa noite! noite, Lucas. Boa noite para todos que estão nos acompanhando nessa live de hoje memorável. Prazer falar com você. Eu estou transbordando de alegria, uma oportunidade incrível, né? Espírito Santo conectado aí com outros estados. Deixa você se apresentar, eu não quis nem trazer muito spoiler, porque eu falei, eu não quero aqui trazer do meu ponto de vista, quero que ela fale pra gente. Deixar você, primeiro as damas, né, Raquel, se apresentar pra gente, depois eu vou me apresentar também. Bom, sou de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Sou professora há 26 anos, educadora, dou aula para alunos que vão fazer vestibular, concurso. Eu acho que mais do que professora, eu me orgulho de ser uma educadora, porque eu acho que há uma grande diferença, não é verdade, Lucas? Total diferença, Raquel. A gente entender a diferença entre, né, ser professor e ser educador está muito mais associada à nossa essência, né? Da verdadeira educação, essa educação que transforma. E eu fiquei muito feliz pela oportunidade de estar aqui com você, né? Para mim é um momento para eu aprender também. Eu venho aqui gentilmente aprender com você nessa aula, nessa live, que a gente pode chamar de aula também, né? E dizer que vai ser um grande momento para que nós aqui do Espírito Santo, né? Estou falando com você diretamente de Vitória, capital do Espírito Santo, que a gente possa aprender com você, com essa evidência que você tem no Brasil. Nem me apresentando rapidamente para vocês aí que são seguidores da Raquel, que ainda não me conhecem, eu sou Lucas Fonseca, sou especialista em mindset de alta performance. Na prática, eu trabalho mentalidade, alta performance são resultados. O que eu ensino as pessoas a entenderem o que elas precisam mudar aqui para obter melhores resultados na vida. E sou mentor do treinamento MAP, autor do livro O Céu Não É o Limite, o Céu é o Alvo. O céu não é o limite, né, Lucas? Para quem quer, Jamais, jamais. verdade. Não existem limites, concorda comigo? Perfeitamente, Raquel. Acredito que o limite está muito associado àquilo que fomos ensinados a acreditar, né? Diversos momentos na vida a gente começa a perceber que somos nós quem estamos criando os limites, né? A educação é uma prova viva disso, como que a educação ela é ilimitada. E quando eu era criança, Raquel, diziam para mim assim, eu sempre sonhador, né? Eu falava assim, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, e me diziam, para o Lucas, o céu é o limite. Existe uma expressão no Brasil que quando você quer elogiar alguém, você fala para aquela pessoa que para ela o céu é o limite, né? Aí eu dizia, o céu não é o limite, o céu é o alvo, porque não existe limite. O que eu chamo de alvo hoje é o alvo objetivo, meta. Onde eu quero chegar, eu chamo de alvo. Então, quando eu ensino as pessoas a romperem seus limites, essa frase que virou livro é um grande presente para mim. Eu acho que nós dois temos uma história bem curiosa, não é? Com relação à educação. Uma história diferente, mas que no fim das contas tem o mesmo propósito, né? Eu vou falar aqui para os meus seguidores acompanhando, para você falar para vocês falar, você falar um pouco para eles sobre um pouco da tua história, depois eu falo a minha história e eles vão ver quais são os objetivos dessa nossa luta, né? A ferramenta é só uma, né, Lu? A educação, ela pode transformar vidas. Conta um pouquinho da Exato. Exatamente, Raquel. Quando um pouco que eu tiver a oportunidade de conversar com você, eu diria que os nossos carros são diferentes, mas o nosso caminho é o mesmo, né? A gente tá no mesmo caminho de entender esse momento da educação. Mas a minha história na educação vem pela paixão, né? Até de gratidão também pela minha própria história. Eu fui semi-analfabeto até 17 anos. Nasci numa religião muito rígida, que me ensinou a acreditar que Jesus voltaria em 2000.
né? Então eu fui impedido de estudar. E aí quando chega 2000, eu com 17 anos, eu fui lá fazer o que a gente chama de EJA, né? Educação Jovens e Adultos. Rapidão, eu já tinha formado. Fiz a minha primeira graduação em administração, depois fiz pedagogia, e foi um grande momento para mim quando eu me tornei professor. E hoje eu percebo muito mais como treinador que eu era muito mais inspirador do que professor, né? A educação que eu sempre pautei em sala de aula, durante 7 anos em sala de aula, era inspirar as pessoas a perceberem como que a educação ela transforma a nossa vida. A educação além da sala de aula, né? E é um pouco que eu ouvi essa história, você vai contar para a gente agora, mostra o quanto que você também associou essa educação às escolhas que você fez. Mas eu vou deixar você falar. Então, na verdade, a minha história, eu acho que as metas são bem definidas, né? Isso. Nós dois acreditamos na educação, nessa ferramenta como transformadora. Eu sempre soube disso, né? Eu nasci com uma família de poucos recursos. As pessoas me perguntam, mas berço de ouro, tal? Não, nasci numa família de poucos recursos, né? Meus avós paternos tinham um bolichozinho, meus avós maternos Aham. capatazes de fazenda, e a minha mãe sempre gostou muito de ler, mesmo assim. Eu me lembro que ela morava numa fazenda com os meus pais, mas muito cedo ela queria ler, ela acreditava que não ia mudar a vida dela, e ela conheceu meu pai, ela era professora, e o meu pai estava começando a faculdade de Direito, naquela dureza, né, que os casais começam, aqueles Sim, sim. casais lá atrás. E aí nós fomos crescendo, a família foi, nós fomos conseguindo melhorar um pouco de vida, e meu pai se estabeleceu como advogada, minha mãe e meu pai lutaram muito, eu me lembro, tenho recordações da minha infância, minha mãe era costureira, e eu tenho uma recordação da minha infância de que mesmo com todas as dificuldades, não havia um dia em que eu não ia dar boa noite para os meus pais no quarto deles, eles não estavam lendo um livro ou um jornal. Então, eu me lembro que nós crescemos bastante por conta da educação, dessa ferramenta de transformação. Nós não tínhamos nada e a educação foi capaz de operar uma verdadeira mudança nas nossas vidas. E fui, como eu gostava muito de ler, eu sempre fui da Aham. área de humanas, eu falei, tá para mim. Meu pai é advogado, vou fazer direito, que as pessoas, elas costumam nos limitar, né? Por exemplo, os maiores conselhos equivocados, né, que você escuta das pessoas são, né, se você gosta de ler, só pode ter essa profissão. Se você gosta de números, só pode ter essa profissão. Né? E aí a gente cresce com esses conselhos equivocados, né? Costumo dizer que o maior conselho equivocado é faça o que você gosta, né? Ninguém faz o que gosta, não é verdade? Só o que gosta. Boa, adorei. Quando as pessoas falam para mim, faça o que você gosta, eu falo, não é assim, gente. Aí eles falam, professora, mas eu sou fadado a viver uma vida horrível fazendo o que eu não gosto? Não. Escolha algo, né? E apaixone-se por aquilo. Que incrível. Vai poder, de fato, dizer que você faz o que você gosta. Porque quando nós nos apaixonamos por um ofício, nós aprendemos a fazer aquilo com maestria. E quando nós aprendemos alguma coisa, nós gostamos daquilo. Perceba que ninguém gosta do que não sabe, do que não conhece. E fui crescendo, fiz direito por causa dessa ideia de que se eu gostava de ler, eu tinha que fazer direito. Na faculdade, desde o ensino médio, eu já era aquela pessoa que gostava de inspirar, como você. Então, tinha, por Aham. exemplo, aulas, as provas de língua portuguesa, literatura que eu dominava. Eu me encontrava com os meus alunos, meus amigos, colegas de sala, um pouco antes. Nós Isso. tínhamos um porãozinho na escola, numa escola antiga, uma casa reformada, e eu dava algumas aulas e tal, e eu sempre gostei disso. E aí, quando eu estava fazendo faculdade de Direito, antes eu já gostava de ensinar. Quando um professor faltava, eu pedia para substituir. Eu gostava de educar, sabe? Eu Gente, subia no que palco para dar incrível. aula. Aquilo, para mim, a minha vida mudava completamente. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Eu me encontro realmente dentro da sala de aula. E aí, um dia, eu tive... Meus pais já estavam muito bem financeiramente. Meu pai já tinha sido Aham. da OAB, e a gente já tinha uma vida muito confortável. Isso. Eu advogava, mas eu não gostava do que eu fazia. Eu não gostava do que eu fazia. Eu não me encontrava ali. Eu falava, fazer alguma coisa que transforme a vida das pessoas, né? Incrível, Raquel. E, na verdade, eu também fui para o direito por causa disso, né? Como advogado, você pode lutar por conta das causas sociais. E quando eu me formei, eu vi que aquilo era um mundo um pouco diferente do que eu pensava. E um dia eu cheguei, foi assim, incrível, já estava trabalhando com uma Aham. professora. E eu ia lá aos domingos aplicar simulado. E era 7 horas da manhã. Eu acordava, jovem, né? 20 anos. Entendi.
Eu acordava 7 horas, 6 horas da manhã no domingo, eu ia aplicar o simulado cantando. A professora, não acredito, você vem domingo cedo cantando. E eu ia muito feliz. E no outro dia, segunda-feira, eu tinha uma audiência. Essa história marcou minha vida. E quando eu fui fazer essa audiência, eu estava extremamente de mau humor. Você vê, Mudava totalmente a sua energia, né? completamente. E Aham. segunda-feira tem que encarar o trabalho. Então, e no domingo não precisava. E eu estava parada, eu me lembro bem, no trânsito aqui de Campo Grande. Exatamente, eu me lembro a rua, mais ou menos o horário, 2 horas da tarde, centrão, eu ali, segurando o volante do carro, mas completamente insatisfeita, infeliz. E aí eu olhei assim para o céu, sabe quando vem um raio de sol, Naquele assim? momento que para tudo, assim, né? Naquele momento eu falei assim, tem alguma coisa errada. Não é o que eu quero fazer na minha vida. E aí eu cheguei para comunicar para meus pais, né? A coisa é tão engraçada que meu pai tinha construído um belíssimo escritório, super bonito. E ele fez uma Isso. sala para mim do lado da sala dele. E essa sala ninguém nunca mais ocupou, Lucas. Meu pai Ela deixou foi criada para você. foi. E ficou lá. Tá lá até hoje. Eu brinco. Às vezes eu brinco, né? Porque 26 anos depois eu falo, ah, pai, o senhor não acha que eu vou voltar para lá, né? Não, deixa a sala. E o mais engraçado é que tem lá advogados. O primeiro nome é do meu pai. O segundo é Aham. o da minha mãe. Só que meu nome tá lá até hoje. Os alunos falam, professora, eu passei numa rua tal, vi teu nome lá, é você. E aí, a conversa, porque eu abandonei tudo. Eu abandonei um bom salário, eu abandonei uma bela sala, eu abandonei, Isso. eu abandonei um vestuário todo chique, terninho. Um padrão, né? Um modelo que você veio já criado para aquilo, né? Um universo que foi criado para você. E de repente eu falei, olha, para mim não dá mais. Aí eu tive essa conversa com os meus pais, foi uma conversa difícil. Porque a minha mãe, ela foi professora. E ela fez Isso. direito porque ela achava que o professor era desvalorizado, ela tinha uma certa vergonha. E ela fez Aham. para ser um profissional melhor. Ela falava, não, eu quero que falem que eu sou uma advogada. Naquela época tinha muito disso, né? Existia, né, uma certa valorização muito grande, né, da medicina. Houve uma época que fazer direito e fazer medicina eram as profissões de sucesso. Eu falo muito isso nas palestras. Hoje não existe mais profissão de sucesso, existe profissional de sucesso. Né? Mudou Exatamente. isso. Não tem mais profissão, existe profissional de sucesso. Mas houve uma época em que fazer o direito, que são profissões maravilhosas, mas que direito de medicina era uau, é a certeza que você vai vencer na vida. E mesmo assim você quebrou esse paradigma. Ninguém falava das outras profissões, né? Só se falava da. Aham. Eu quebrei o paradigma, cheguei para os meus pais e falei: olha, eu não quero mais advogar, estou saindo do escritório. Eu tinha um lugar onde eu dava uma aulinha Aham. e uma prima que era coordenadora de um colégio, ela falou: ó, aqui a gente está precisando de professor, se você quiser vir para cá. Eu falei, Que jaleco. orgulho, que incrível. Eu coloquei um jaleco, uma sapatilha. Eu me lembro que o jaleco, o tecido era tão ruim que eu usava aquilo e aquilo pinicava, me queimava. E mais detalhe, eu sou alérgica a giz. Aham. Eu metia umas luvas de plástico, estilo dessas de pandemia, e ficava. Tchim, e lá fui eu. Espirrando. E quando isso Aham. aconteceu, meus pais, que eram muito centralizadores e tal, falaram: ó, você quer? Vai. Porque foi um desgosto, né? Só que é o seguinte, Imagino. se vira sozinha. E eu falei: eu vou me virar sozinha. Gente, que Ó, força, que garra. os meus amigos, eles me ligavam e falavam assim: você ficou louca? Porque nessa época, todos queriam ir trabalhar no escritório do meu pai. É, por ainda mais uma valorização grandiosa. Seu pai já tinha estrutura. É como se o caminho já tivesse sido pavimentado para você, né? Existia um caminho pavimentado e Eu você falo, foi no caminho totalmente oposto. Totalmente oposto. eu falo que meu pai ladrilhou de brilhante e eu esnobei. Por acreditar que eu não conseguiria transformar as vidas através do meu trabalho como advogada, mas sim como educadora. E aí, de lá para cá, aí rolou todo aquele estresse, eu virei a ovelha negra da família, né? Durante muito tempo. Porque e aí, quando você escolhe, você faz essa escolha, você vai viver a educação, né? E não sem a aceitação e aprovação da família. E como que foi para você esse momento? O que passava na sua cabeça? Chegou algum momento que você teve dúvida que você tinha feito a escolha certa? Não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: quando meus pais falaram aquilo, eu achei um absurdo, né? Eu Aham. falei,
Não vão me dar um apoio no meu novo É uma negócio? frustração, né? Naquela, naquela época eu tinha uma inocência. Tinha duas coisas na minha cabeça e eu era muito inocente. A primeira era assim, eu vou conseguir agradar as pessoas. Mito, ninguém consegue agradar todo mundo. Ninguém consegue, impossível, impossível. Seu trabalho e o que as pessoas vão pensar de você já é com elas. E a segunda coisa é que eu faria minhas escolhas e as pessoas tinham que me aplaudir. Não, é uma ingenuidade, né? Eu falo, é muita ingenuidade. Expectativa. Expectativa é um desafio isso. Eu fiz minhas escolhas, joia, mas eu vou arcar com o resultado dessas escolhas que eu fiz, né? Que é mais ou menos como eu educo meus filhos, né? Ação, consequência. Escolhas, consequência. Renúncia, né? E a cada escolha é uma renúncia também, isso é óbvio. Exatamente. Naquela época, eu me lembro bem que eu fiquei revoltada, assim, revoltada no seguinte sentido. Poxa, por que não me dão uma força e tal, né? Precisam, né, maltratar. Hoje eu já vejo de maneira completamente diferente. Porque eu entendi que era uma preocupação natural. Então, veja bem, meus pais tinham trilhado um caminho, nós éramos pobres, então havia um medo de passar por dificuldades, mas não queriam que eu passasse pelas dificuldades. Passaram. O meu irmão já era concursado, então... Gente... Essa doida. Os meus amigos me apelidaram de São Francisco de Assis, porque eles falaram: você está fazendo um voto de pobreza. Foi exatamente assim. Porque quando me chamavam na faculdade, na lista de presença, Lucas, eu falava o sobrenome e já, o que você é de fulano? Fulano. E todo mundo queria trabalhar lá. Todo mundo falava, essa aí tá com a cama feita. Até eles brincavam. Nós vamos ter que bater de porta em porta, pedindo emprego. Você não, você já tem um escritório formado ali. E de fato é um escritório bonito. É grandioso, tudo... né? Pelo que você fala aí, já tinha um movimento já feito pelos seus pais, que seria um caminho certeiro para você naquele momento. Eu me lembro que a minha mãe, ela falava assim, Lucas, toda vez que algum advogado dava uma causa, olha lá, o fulano é uma causa, comprou um carro. Eu falava, legal para ele, bom para ele. Mas eu falava assim, eu nem vou chegar lá. Porque eu falo para os meus alunos isso. O retorno financeiro, o lucro, ele é consequência do teu trabalho. Né? Boa, disse tudo, disse tudo. Não adianta você escolher porque aquilo dá dinheiro. E tem várias armadilhas, né? As suas Muitas. Olha isso. É aquela coisa. Primeiro, faça o que gosta. Eu falo, gente, os médicos atendem de madrugada, não porque eles gostam. Nem sempre. E mesmo quando você concorda comigo que mesmo quando a gente é apaixonado pela profissão, vai ter dia que você vai fazer pelo compromisso. Isso acontece. Eu falo assim, se você não ama o seu trabalho, ame ao menos a oportunidade de fazer. Porque a hipocrisia fala que a gente trabalha só por amor também, né? A gente tem dia que é o compromisso, tem dia que você tá ali, por mais que eu acordo, eu faço live de manhã, né? E rodo muito, fazendo palestras, treinamentos. E tem dia que eu tô cansado. Eu falo, gente, a gente tem que... Eu adorei o que você disse. Apaixonar pelo que você faz. Isso foi um grande aprendizado que você trouxe para mim aqui. Porque quando você se apaixona por aquilo que você faz, você vai fazer pelo compromisso também. Se eu sou apaixonado por algo, eu vou ceder em algum momento, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, eu vou ter que assumir escolhas e renúncias, né? E aí, tá muito interessante a sua história, você faz esse movimento, e aí como que você chegou nesse grande movimento que você faz, ser essa autoridade que você é no Brasil hoje? Bom, em primeiro lugar, que eu sou uma pessoa assim, né, Lucas? Se você quer que eu faça alguma coisa, diga, duvido. É meu. Desafio vai. Eu adoro trabalhar sob pressão e adoro um desafio. Isso é uma coisa. E quando falaram... E um dia eu estava num desses embates com os meus pais e tal, e a minha mãe falou assim, você nunca vai ganhar dinheiro fazendo o que você faz. Eu falei, vou. E você não vai ser reconhecida, porque professor tem muito por aí. Eu falei, tem. Só que como eu não tenho. Incrível, que incrível. Naquele momento você traçou um objetivo ali. Aí o que aconteceu? Eu tracei um objetivo e eu sabia que se eu quisesse me tornar uma referência, eu teria que fazer mais do que... Isso eu já sabia. A maioria, como eu falo para meus alunos, eles falam... Às vezes eu falo, tem que ler isso aqui, vai cair no vestibular, esse livro vai aparecer no concurso. Eles falam, professora, mas não tem um resumo. Eu falo, gente, mas você vai ser resumido. Você é um profissional resumido? Você vai estudar por resumo? Você tem que saber oferecer mais, trabalhar com mais. E aí eu realmente fiz o que nunca ninguém fez. Não na minha cidade e nunca no meu ofício, eu falo como professora,
pelo menos que eu conheça. Eu persegui obstinadamente o meu objetivo. E aí foram 10 anos em que eu Isso. vivi para fazer isso. Até hoje, né? Por exemplo, assim, os meus alunos costumam brincar. Eles falam, professora, não tem ninguém que faça o seu trabalho. Porque Aham. eu me dou 24 horas por dia para o que eu faço. E tem uma jornada aí, né? Você falando agora, eu quero gentilmente que você fale dos títulos que você tem reconhecimento, porque os meus seguidores estão te conhecendo. Nós estamos diretamente de Vitória, Espírito Santo, falando com a Raquel, diretamente lá de Mato Grosso do Sul, falando com a gente aqui. O título mais famoso, Lucas, Uhum. é o de ter acertado 11 anos consecutivos o tempo do Enem, né? Esse é o mais famoso. 11 Eu, anos. E, aí, e conta pra gente essa trajetória, até chegar nesse título, até chegar nessas conquistas, como que foi? Eu tô aqui encantado, eu quero aprender com você hoje, Raquel. Primeiro, quero te agradecer pela oportunidade, durante todo o meu trabalho, 12 anos de carreira, levando as pessoas a quebrarem paradigmas. Olha como que o universo é, né? Me conecta com você que está lá em Mato Grosso do Sul, eu tô aqui no Espírito Santo, e a gente está percebendo que a nossa frequência ela é a mesma, né? De paradigmas que a gente veio quebrando. As pessoas, meus seguidores estão se apresentando aqui já para você, Ana Paula, que está se apresentando, algumas pessoas que me acompanham. E aí fala pra gente de como foi essa jornada, desses títulos também, porque a gente começa aqui já a ficar encantado da sua habilidade de quebrar paradigmas. Sair de um caminho aparentemente pavimentado, pronto para você brilhar, e ir no caminho totalmente ao contrário, sem apoio e reconhecimento das pessoas também que estavam ao seu lado. E aí, como que chegou? Fala do seu método, o que você faz aí, porque nós aqui do Espírito Santo estamos tendo a honra de te conhecer. Bom, quando eu comecei lá atrás, realmente não teve apoio nenhum. Na verdade, eu falo que eu fiquei completamente sozinha. Mas eu acho que por ter ficado tão sozinha, eu mais ou menos que entrei, né, numa frequência de cuidar de mim. Boa. Sabia que era com você, né? Você sabia que era com você aquilo ali? Não tinha alguém, talvez, para te apoiar naquele momento? Era isso, assim? Não tinha ninguém. Não tinha Boa. ninguém. Anos eu fiquei completamente sozinha. E eu falei, bom, então agora vou me tornar quem eu quero ser. Isso. Tem uma coisa importante nessa jornada, Lucas, que eu não me importei com os outros. Uhum. Não dei atenção ao que os outros falavam. Leva isso, hein, gente? Olha que dica. Olha Eu que não dica incrível que ela traz pra gente. deixavam e eu, ok, beleza. Você não vai ser ninguém. Tudo Tudo bem. bem. Tudo bem. Você vai ganhar dinheiro dando aula. Tudo bem. Ok. E aí, assim, são 26 anos dando aula, tá? Tem uma jornada aí. Tem uma jornada aí. É uma jornada. E quando eu comecei a acontecer isso, e aí eu comecei a perseguir isso aí de maneira obstinada. Então, o que aconteceu? Eu comecei a dar aula, Uhum. e aí eu trabalhava para uma pessoa, e essa pessoa, um dia eu tive uma conversa, falei, olha, eu acho que nós Sim. podemos evoluir, crescer juntos, tal. Eu acho que eu estou muito limitada aqui. Você não quer me dar uma oportunidade de te ajudar com mais disciplinas e podemos crescer? E essa pessoa meio que um modo bem prático de dizer, meio que me passou a perna, me tirou Boa, do gente. Existem alguns percalços ainda, né? Que são além daquele que a gente tem no ato da escolha. que se não é bênção, é lição. Você sempre aprende. Eu nunca deixei de aprender. Sempre. E quando essa pessoa fez isso, eu peguei e falei assim, bom, agora é comigo. Eu vou montar meu próprio curso, eu falei. Só que eu não tinha como fazer isso, né? Uhum. No fundo, embaixo do escritório do meu pai, no Uhum. fundo do escritório tinha uma sala pequenininha, Isso. onde eles guardavam lata de tinta, o arquivo morto, que ninguém usava nem nada. Aí eu cheguei, Uhum. olha, pai, eu sei que vocês não vão me ajudar financeiramente. Já entendi. E nunca houve ajuda mesmo. Que fique claro. Eu me lembro que quando eu larguei tudo, eu comecei a dar aula, eu senti um choque. Foi como se Uhum. meu pai tivesse. Eu não tinha, nos primeiros meses, eu não tinha dinheiro para encher o tanque do carro. Aí eu colocava picadinho, eu botava um pouquinho, andava 3 dias, ganhava mais uma graninha, botava mais um pouquinho. E assim foi. Foi desse exatamente jeito. Eu estava acostumada com um padrão assim, de ir ao shopping, comprar roupa. E teve uma hora que eu falei, isso aí acabou na minha vida. Mas era aquela coisa, né? Como boa taurina, você gosta de comer, gosta de beber, gosta de sair, comprar coisa, vamos trabalhar, né? E foi. Uhum.
Ah, isso é sede, esse lugar? Tava todo desorganizado. Eu peguei uma lata de tinta, pintei o lugar, fui numa loja que tem suprimento de escritório, aqui as coisas da minha. Isso. Eu comprei um bebedouro desses de plástico, bem rebinha mesmo. Ele era tão pequenininho que eu coloquei em cima de uma mesinha, não era nem aquele inteiro de chão. Comprei 10 carteiras de bracinho para pagar em 12 vezes. E Que ousadia! Que incrível isso. eu não tinha aluno. Eu dava Sem aula. ter. O projeto você foi fazendo sem os alunos e você fazendo. Aí, Carmen, isso mesmo. Somos duas taurinas. E o que aconteceu? Eu fui e comprei essas 10 carteiras e um quadro. Sabe aquele quadro branco que só de você olhar para ele já risca inteiro? É porcaria o material. Fui lá e comprei. Mas eu dava aula num colégio. Eu dava aula para o segundo e para o terceiro ano de ensino médio. Mas ganhava o que ganha um professor de colégio. O colégio era pequeno. Então teve esse ato empreendedor aí, onde você tinha um vínculo ali, né, com a instituição, você já ousou em criar o seu próprio curso, depois do desafio que você tinha passado. E como é que foi? Eu fui, montei. Eu lembro que a minha melhor amiga na época falou assim: você vai comprar 10 carteiras, mas você não tem nenhum aluno. Eu falei: vou comprar para 20, 50, você vai ver só. E comprei, e fui. E fiquei lá, esperando. Os alunos iam vir, Uhum. Falei: bom, como é que eu vou chamar meus alunos? Eu dava aula no terceiro ano de uma escola pequena. Escola pequena. Uhum. A aula de cada uma dessas turmas tinha 20 alunos. Entendi. Um salário pequeno, tal. Nessa esse salário que eu abasteci o carro um pouquinho. E Uhum. eu falei: galera, a hora acabou. Eu falei: galera, o negócio é o seguinte. Pra quem não sabe, eu tô montando meu, tá? De redação para vestibular, para concurso. Naquela época, a redação, Lucas, ela estava começando a aparecer. Então, o detalhe é que eu não optei por uma área que tinha probabilidade de sucesso. Eu optei por Entendi. que tinha. Na época que eu comecei a dar aula, a redação somava com gramática. Então, a nota era... Nossa. Não era essa evidência como é hoje, né? Que hoje já tem essa pessoa. Não, hoje tá fácil. A galera fala do aula de redação. Hoje Já sabe o que é. Quando eu comecei a dar aula, o Enem era usado para avaliação do método de ensino. O Enem só foi colocado como prova com ingresso na universidade pública em 2009. Então, olha só, Exatamente. falando. E aí, o que Uhum. aconteceu? Eu comecei e tal, e aí eu falei, ó, quem quiser ser meu aluno, eu vou passar uma folhinha. A folha foi, voltou com 4 nomes. Eu falei: Opa! no terceiro ano, ela voltou com 6 nomes. Essa pessoa para quem eu trabalhava, ela me tirou. Na verdade, ela nem me avisou que ela ia me mandar embora. Fiquei sabendo por outra pessoa. Foi assim, um golpe, sabe? Uhum. Mas golpes é que fazem com que a gente cresça. Porque você sai da zona de conforto. Talvez eu estivesse dando aula até hoje para essa pessoa se ela não tivesse Eu estou feito. encantado, desculpa te interromper, com a capacidade, Raquel, que você tem de ressignificar as coisas. Eu acho que isso justifica muito o seu sucesso, sabe? Assim, de toda a sua trajetória que você vem contando até agora, você vai continuar, mas assim, só pegando gancho aqui, as coisas vão acontecendo, você vai ressignificando aquilo e vai seguindo adiante. E você acredita que isso contribuiu muito para você chegar onde você chegou? Lógico. Sabe qual sempre foi meu lema? Não chore sobre o leite derramado. Corra atrás da vaca. Essa é boa, eu não conhecia essa aí. Essa é boa. Vamos atrás da vaca, show, do leite derramou, vamos buscar outro. Né? A tristeza nunca me abateu. Eu sempre tive Deus muito forte comigo. Isso é incrível. Isso é um divisor de águas. E o que aconteceu? Eu fui, tá, aí voltaram alguns nomezinhos. Essa pessoa que me tirou arrumou uma outra professora para trabalhar com ela. Uhum. Só que trabalhar com ela não tinha metade da minha capacidade como professora em sala de aula. E o que aconteceu? Os alunos ficaram sabendo. Não, pera lá. Isso. Uhum. Aí começaram a ter aula com essa nova pessoa. Correspondia, eles falavam: não, nós queremos a Raquel. Aí eles começaram a sair desse lugar para fazer curso comigo. Aí aí começou o seu projeto, seu curso já individual ali. Aí começou meu curso. Aí em um ano eu já tinha 30 alunos, 3 turmas. Em um ano você já foi para 30 alunos. Em 3 turmas. Incrível. Que incrível. Um ano depois eu tinha 90 que inspiração. alunos. Que inspiração. Só que eu sempre fui tudo do aluno. Professora, psicóloga, mãe, melhor amiga.
E assim, o meu nunca ficaram na mão. Então, eu era aquela professora que trabalhava sábado, domingo, final de semana, não tem dia, não tem hora. Então, eles falavam Você assim, se importa como aluno, né? Pelo que você diz aí, ainda mais no momento de uma preparação, uma redação que você traz o trabalho para o Enem, o aluno geralmente está muito vulnerável nesse momento, né? Muito inseguro. E achei muito lindo o que você disse agora. Eu, enquanto professor em sala de aula, uma vez uma professora me disse assim: eu não sou paga para ser amigo de aluno. E aquilo me feriu profundamente, porque eu falo que não é sobre o ensinar, é sobre o inspirar, que eu te falei, né? Porque às vezes o conteúdo que a gente traz para a sala de aula, o aluno vê até na internet, ali só entrar e pesquisar. Agora, essa didática, esse acolhimento, essa experiência de despertar no aluno, além de tudo, a capacidade de ele acreditar que ele é capaz de passar naquela prova, que ele é capaz de chegar àquele resultado, eu acho que você trouxe uma resposta muito grande agora, quando você fala que você não tinha tempo, não tinha hora, e que você exercia todos os papéis, né, com seus alunos. Isso é muito bacana. então, essa professora que te disse isso, certamente era uma professora, não era uma educadora. Boa. Alma grande. E não é que eu gosto dos meus alunos, eu amo os meus alunos. Meus alunos, eles... Incrível. A questão por eles é gigante. Você imagina que com 26 anos em sala de aula, já tem um aluno que tem filho grande. Interações já aí. E eles me mandam, eles vão casar, eles me mandam convite. No aniversário do filho, eles mandam convite. E eu amo a energia deles. Eu amo o adolescente. O adolescente, ele tem muito a contribuir. Só que ele não tem voz hoje na sociedade. Ele não tem vez, não tem voz. Eu escrevi um artigo para o Estadão na semana passada sobre isso. Fala pra gente sobre esse artigo, sobre essa fala. Eu escrevi sobre o jovem hoje na sociedade, o jovem estudante, né? E o que eu destaco bastante? Que, assim, os adolescentes hoje, eles não têm vez e nem têm voz na sociedade, Lucas. Então, você tem hoje a criança, que é extremamente protegida, com toda razão. Você tem que tem ali uma significativa participação, significativo interesse. Os idosos, a quem voltamos a atenção sempre, porque merecem nosso respeito, mas o jovem não existe para a sociedade. Se você hoje chegar para uma pessoa e falar assim, quantos anos? Ela fala assim, eu tenho um filho de 15. Como é que é seu filho? Ah, você sabe, né? É um aborrecente. Gente, que forte esse ponto de vista. Eu não tinha pensado desse lado ainda. Esse ponto de vista é o ponto de vista que eu vejo. É isso que eu pretendo mudar. É essa perspectiva. Então, eu escrevi esse artigo falando que o jovem, nós, né? Você é mais novo que eu. Mas assim, quando eu estava na adolescência, 15, 16 anos, nós não podíamos escolher muito aquilo que queríamos ser, né? Os pais praticamente impunham aquilo e você achava que aquilo era um respeito e tal, e seguia aquela... Não tinha isso. Hoje em dia, os jovens têm muito mais liberdade, mas eles estão muito mais infelizes. Isso é verdade. Isso é verdade. Estão mais abandonados, né? Porque esse fenômeno foi um fenômeno natural. As mulheres foram para o mercado de trabalho. Que bom, ainda bem, não é? Graças a Deus. Aí não tem nem como pensar num retrocesso que nós conquistamos com tudo isso. Mas os jovens ficaram um pouco abandonados. Os pais em si, né, além da mãe ter ido para o mercado de trabalho, a gente percebe assim, a incapacidade dos pais de lidarem com os filhos, especialmente na fase da adolescência. Essa expressão que você disse, quando criou-se a expressão aborrecência, como se um filho adolescente ele desse só trabalho, quando um pai se vê provocado, quando um filho questiona algo. Né? Então, assim, é um desafio muito grande e eu percebi muito isso na pandemia, quando os pais tiveram que conviver com os filhos. Né? Claro que eu estou generalizando aqui na fala, mas eu percebi, eu falei muito sobre isso, sobre esse novo momento, né, que o papel da educação não é só essa educação na sala de aula, é quando nós responsáveis, pais responsáveis, começam a entender qual o papel de cada um na educação. Né? Essa transferência que a escola somente tem que fazer, e claro que ela tem o papel dela, faz com que muitos... Eu achei muito bacana esse ponto de vista seu o quanto que é apagado o adolescente no Brasil, o quanto que isso traz essa... Completamente. E o adolescente, ele não só, ele além de ser apagado, ele é pressionado demais. Isso. Por quê? Por quê? Porque hoje você tem um filho, aquele filho pequeno, toma toda a tua atenção. Então hoje você fica lá com aquela criança pequena e atende todos os pedidos dela. A criança hoje virou um rei, né?
manda em casa, desmanda, dita as regras, de consumo, inclusive, né? Exatamente. Aí você vai aguentando aquilo até 10, 11 anos, com 11 anos, 12, você está estafado, né? Então, aí ele entra na adolescência, momento em que você deveria estar tranquilo para dialogar, para conversar, para saber as expectativas. E os pais também, até que nessa necessidade que nós temos hoje, né, capitalista, de suprir tudo, as pessoas trabalham muito mais. Então, quando eles chegam em casa, se eles têm um adolescente, eles falam, meu, faz o que quiser, contanto que me deixem em paz. Né? Então, não há espaço, né? Até com as crianças, você pega e dá um Sim, telefone, muito. deixa em paz, não é? Ao invés de fazer um movimento diferente. Então, o jovem, além de estar abandonado, ele é pressionado. Então, é como se não tivesse uma palavra de carinho para essa parcela da população. Eu vejo pelos meus alunos, as coisas que me contam são bizarras, assim. E você acha que é uma cobrança muito forte para o adolescente no quesito profissão? Eu percebo um pouco isso assim, é como se ele tivesse a obrigação de já saber o que ele quer para a vida aos 15 anos, profissionalmente falando. Você acha que existe essa cobrança? O aluno com o pai para fazer a matrícula, todo ano. Quando esse pai chega, ele vai com esse aluno. Ele veio conhecer o curso, veio falar com você. Em primeiro lugar, esse aluno já é recebido do jeito que ele nem é recebido. Ele chega, eu falo bem-vindo, um abraço nele. Aí ele já fica assim, poxa, existe um professor que está preocupado se eu estou me sentindo bem nesse momento ou não, né? Porque é tanta cobrança. Aí o pai senta com o filho e o pai fala assim, meu filho quer medicina. Ele é estudioso. Eu falei para ele que ele tem que estudar muito para não fazer cursinho. Eu passei sem fazer cursinho. Olha a pressão. Aí o próprio já olha, daí eu falo, bom, então vamos começar a falar sobre algo que você não compreende. Falei. Você passou sem fazer cursinho, mas os tempos eram Outros. Totalmente diferente. hoje não passaria, porque é difícil. A faculdade de medicina, Lucas, eu falo que você não estuda para passar, você estuda até passar. Até passar. Principalmente se for uma pública, concorrida e tal. E esse pai fala isso. Quando o pai fala isso, eu já falo, olha, essa não é a realidade, tá? Uhum. Esse jovem já olha para mim assim, graças a Deus, professora, você está falando isso. Porque quando já se sente acolhido ali, né? Se sente compreendido. Essa transferência de padrões, né, de pais para filhos, eu trabalho muito isso na minha área de mentalidade, eu chamo de modelos mentais, muito pautados nos escombros do passado e síndrome da minha época. Eu até falei isso com você na nossa ligação hoje. Né? Temos uma tendência muito grande e ela se manifesta muito na educação, o que eu chamo de síndrome da minha época. Quando um pai, um professor vira e fala assim, olha, na minha época não era assim. O aluno de hoje em dia, o adolescente, ele não quer saber da nossa época, ele não pertenceu àquilo. Né? E escombros do passado são pais e responsáveis, professores, que estão presos em uma teoria do passado também, entendendo que a nova educação, a educação não muda, como você falou brilhantemente, mas o modelo da educação é um pouco diferente. Né? A gente precisa compreender. Eu gostaria que você falasse para a gente, como você, a grande educadora que você é, dentro dessa nova educação, além desse acolhimento que você tem feito, mas o que você tem despertado nos seus alunos também para que eles sobressaiam, que eles tenham resultado na educação? Bom, em primeiro lugar, no meu primeiro dia de aula, eles já chegam assustados, né? Uhum. Porque eu sou a mais famosa aqui do meu estado, eu já saí em todas as mídias, então eles chegam e falam, eles olham para mim, eu falo, olha, vamos começar falando o óbvio, tá? Isso. Eu não sou uma estrela. Eu não sou aquela que saiu no Fantástico, não é de casa, eu sou uma prestadora de serviço. Vocês e eu de vocês. Vocês precisam, para poder crescer, para poder entrar no vestibular, fazer um concurso, entrar numa universidade, passar no vestibular, e eu preciso de vocês para exercer um ofício que eu amo. Se não fossem vocês, eu não conseguiria ganhar dinheiro. Aí o aluno já fala, aí eu falo, somos aqui uma grande família, né? Porque a educação, o modelo tradicional de educação, Lucas, mudou, assim, mudou muito pouco, né? As pessoas acreditam ainda que a educação daquele tempo, né? Eu percebo o seguinte, existem dois tipos de figuras, né? Quando se trata disso. Aquelas pessoas que acham que a educação do passado
tem que ser a mesma, porque com eles deu certo, né? É igual aquela coisa que se fala, eu apanhava da minha mãe, É, dei certo, então. Mas será que deu certo? Ou será que a cuca tá cheia de problemas, na verdade? E aquelas pessoas que falam, não tem nada a ver essa educação. A educação hoje tem que ser completamente mudada. Não é bem assim. são extremos, né? São dois extremos aí que não. Podemos, sim, absorver o que há de bom. Eu sempre falo isso. Até quando eu vou ensinar os alunos a escrever, eu falo, tem muitos professores que trabalham com modelos prontos, engessados, né? Obrigam os alunos a trabalhar daquele jeito. Eu falo, gente, vou pegar o aluno, eu vou pegar o que ele tem de bom, eu vou manter e vou rechaçar aquilo que está prejudicando ele, mas eu não vou mexer em toda a estrutura, porque aquele é ele. Ele tem que ser ele. Lógico, se ele procura alguém, ele quer se aperfeiçoar, mas ele não quer deixar de ser quem ele é. Por exemplo, Isso. quando você procura alguém e essa pessoa, você procura alguém para te ajudar, você quer melhorar, você não quer deixar de ser quem você é. Até quando você vai, por exemplo, por exemplo, vou ao oftalmologista, mexo no óculos, fazer uma armação nova, eu quero ficar mais bonita, mas não quero mudar a minha essência, não é? Então, olha que incrível, respeitar essa essência, né? Eu chamo de identidade, assim, ter essa identidade respeitada. Aí, o aluno, ele se entende como pessoa e ele é alguém que tem dúvidas, que tem medos, que não sabe. Dores, desafios. E eu costumo brincar até o seguinte, né? Que os professores falam para mim assim, eu não sei o que fazer com os celulares em sala de aula, com os alunos que querem conversar em sala de aula. Eu falo, gente, vamos trazer isso e vamos aperfeiçoar esse novo modelo. Eu costumo brincar, eu sempre falo a mesma coisa, que se uma pessoa que viveu há 200 anos, se você tivesse congelado ela lá há 200 anos, descongelasse ela hoje, ela não ia saber o que é celular, ela não ia conhecer tecnologia. Só que a sala de aula, ela ia conhecer na hora. Por quê? É o professor na frente, o professor como o ditador. O professor não pode ser O dono ali da sala de aula. ali. E o professor não pode mais ser aquela pessoa que fala, faço o que eu faço o que eu mando. O detentor do conhecimento, né? Aquela imagem de autoridade do conhecimento. Por isso que eu falo que é muito mais inspirar do que ensinar. Ele tem que ser aquele cara que fala, vem comigo, vamos juntos, né? Eu, por exemplo, tenho vários exercícios que eu faço com os alunos em grupo, que eu deixo que eles socializem, né? Às vezes o aluno é muito objetivo, o outro é um pouco menos objetivo, eu junto aqueles alunos, então um agrega valor ao outro. E essa nova educação, ela tem que surgir com novas bases, né? E o aluno, ele tem que se apaixonar por aquilo que ele aprende. Lá no curso, chegam alunos que falam, professor, eu até acho engraçado, né? Porque eles chegam e falam assim, professora, eu odeio escrever, né? Eu falo, fala de novo, tão romântica. E quando eles falam, professora, você vai salvar minha vida, eu falo, pô, zero pressão, né? Mas eu falo que eles não sabem fazer. Ninguém gosta daquilo que não sabe. Eu, por exemplo, não gosto de exatas. Eu nunca tive um professor bom de exatas. Boa. Por isso que eu não gosto de exatas. Os meus alunos entram... Incrível, que incrível. Eu tinha essa percepção também de não gostar de exatas e faz sentido, porque eu nunca fui acolhido por um professor de exatas. Por exemplo, assim, uma pessoa que sabe fazer alguma coisa, ela gosta de fazer aquilo. Ela adora. Essa insegurança, às vezes, de achar que não é capaz, faz com que a gente denomine como não gostar, né, daquilo. Eu não gosto porque eu não sei. Eu não gosto porque eu não sei. Você não gosta do que você não... Você quer ver uma coisa? O que você procrastina, Lucas? Do que eu procrastino? Gosta de fazer. E faz todo sentido. Você procrastina um encontro com os amigos para se divertir? Não. Nós só adiamos tarefas que não gostamos de realizar. Você fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Vamos lá. Quando você quer fazer uma coisa, você sempre acha um tempinho quando o tempo é escasso, uma graninha quando ela está faltando. É na verdade. Pura verdade.
Nós procrastinamos o que não queremos fazer, o que não E a gostamos gente vai protelando, né? Vai criando uma história, uma desculpa para aquilo que a gente não gosta. E eu falo assim que aí a palavra correria vira uma desculpa para tudo. Ah, eu queria tanto ver a Raquel, mas eu tô na correria. Mentira! Que se eu quisesse ver a Raquel, eu estaria lá. Então, quando a gente entende que a gente vai criando um contexto, essa procrastinação, e faz todo sentido aquilo que você não gosta, como você, é o que você não sabe, né? Isso é muito forte. Muito bacana esse ponto de vista. É o que eu costumo falar para os meus alunos. Eles vêm, então eu falo, olha, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Vambora. Exatamente. E o curso atrasando redações. Mas aí eles aprendem a escrever. E aí eles estão fazem as redações em dia, eles entram escrevendo 20 linhas, daqui a pouco eles estão escrevendo 40, eu tenho que enxugar aquelas 40 para fazer com que caiba. Né? E aí depois, o que é uma coisa bacana? Eles começam a escrever textos aleatórios. Eles fazem assim, eu fiz uma crônica, dá uma olhada para mim? Poxa, dou. Eu escrevi um roteirinho de alguma coisa, dá uma olhada? Dou. E eles gostam daquilo. E no fim das contas, eles aprendem. Né? E eu sempre falo para eles uma coisa assim que eu acho fundamental. Não esperem estarem motivados todos os dias. Boa! Gostei, eu concordo plenamente. Tem dia que você acorda e fala assim, cara, não vai. Mas aí vai, sabe pelo quê? Vai pela disciplina. E é isso que a gente fala, né? A gente, não é pela força de vontade, é a força do compromisso. Né? Eu falo assim, você tem ou a força de disciplina. Eu faço isso por força de vontade. Não, tem dia que eu vou para academia que se eu pudesse eu viraria por canto e dormiria até meio-dia. Mas eu tenho uma força de um compromisso. E a gente começar a trazer isso para a educação, eu fico aqui honrado, emocionado por aprender com você, saber e dá vontade de estudar com você, né? Pena que você está lá em Mato Grosso, divulgar o seu trabalho aqui depois. Vamos deixar claro aqui para os meus alunos que me acompanham aqui nos meus cursos, conhecerem o seu trabalho. Acho que essa é a grande intenção. Quero agradecer a Márcia Stivel, né, por ter nos conectado. Eu acho que eu repito. Oi? A Márcia é maravilhosa. A Márcia é um presente, é uma profissional incrível. Ela é apaixonante, ela mostra pra gente o quanto que amar o que a gente faz conecta as pessoas, né? Isso é muito bacana. Então, quando a gente entende isso na prática, foi aquela frase que eu falei para você no início: nossos carros são diferentes, mas o nosso caminho é o mesmo. Quando a gente entende que a educação ela é muito maior do que uma força do ensinar, do aprender, nós, professores, não somos os detentores do conhecimento. Nosso papel é entender que o que eu posso fazer para inspirar o meu aluno a querer aprender. Mostrar para ele que ele é capaz. Que eu chamo de conhecimento e convicção. Conhecimento a gente aprende numa sala de aula com alguém. Convicção se desperta. Então, o conhecimento eu sei. Ok, estou aqui, conhecimento. Convicção é o quanto que eu acredito naquilo que eu estou aprendendo. Então, você nos mostra aqui na prática como que você desperta a convicção em seus alunos. E eu fico muito feliz e muito honrado. E piscamos os olhos, já tem 50 minutos de aula. Olha que bacana aqui esse bate-papo. Uma coisa que eu adoro mostrar para as pessoas é que todos os problemas sociais que existem hoje no Brasil só existem porque nós não valorizamos a educação como deveríamos valorizar. Trabalho com... Quando o Exame Nacional do Ensino Médio foi criado, ele tinha uma estrutura de prova que exigia que o aluno, além de dar seu ponto de vista, arrumasse solução para os problemas, tá? Então, eu trabalho exatamente com isso. Eu trabalho também ensinando os alunos a arrumarem soluções para os problemas. Incrível. Esses problemas residem na falta da educação, de um modo geral, tá? Então, por exemplo, assim, você estava me perguntando como é que essa história se criou e como é que eu cheguei até aqui. Uhum. Eu sempre fiz além do que as pessoas esperavam de mim. Então, quando eu comecei, eu era professora que dava uma aula muito legal. Depois, eu comecei a ser a professora que entregava tudo em dia, que estava ali para o aluno. Então, eu sempre entreguei mais. O tempo foi passando e eu acertava um tema, não acertava, tal. Só que há 11 anos seguidos que eu tenho acertado. E um ano que me marcou muito, e esse acerto tem a ver com o trabalho, porque enquanto um professor médio trabalha com 20 temas num ano, só meu aulão de véspera revisa mais de 150 temas, dura 4 horas. Eu trabalho com cerca de 300 a 500 temas por ano. Então, a chance do aluno estar preparado é muito maior. E teve um ano que foi o ano transformador, na verdade, como você perguntou lá atrás. O que foi que aconteceu? Eu tive um episódio, sofri um episódio de violência contra a mulher,
Que na verdade não, foi uma coisa assim. E tinha uns professores aqui do estado que sempre tem aquela rixa, aquela coisa, né? Eu sempre deixei isso para trás. Eu acho muito antiético, né? Eu acho que o sol nasceu para todos e todos podem fazer um belo trabalho. Mas eu sofri discriminação num meio em que os professores eram homens aqui na minha matéria, né? Na matéria que eu trabalho. E aí, um dia, um desses professores, depois de tanto falar mal e tal, eu estava num lugar e os alunos desse professor, meninada, molecada, né? Não justifica mais alguns meninos que não eram educados, tal, porque a gente tem que trabalhar com valores também. Falta muito hoje. Sim, muito. E aí eles me agrediram verbalmente, aquilo foi assim, jogaram algumas coisas em mim, aquilo foi horrível. Isso aconteceu em agosto de 2015. E eu fiquei muito chocada, sofri muito com isso, porque eu sempre fui muito amiga de todos os meus alunos, mas esses meninos não me conheciam, né? Uhum. E não sabiam como eu era como pessoa e como profissional. E aí eu falei, nós precisamos falar mais da violência contra a mulher. E fui falar da violência contra a mulher. E aí o que aconteceu é que eu fiquei 2 meses destacando esse tema. Eu já trabalhava com ele, mas o Enem nunca tinha trazido essa perspectiva toda. Uhum. E falei com esse tema, menos de um mês depois, nós fizemos um simulado exatamente igual a prova do Enem, que seria em 3 semanas. Quando isso aconteceu, e eu postei esse vídeo da prova idêntica, meus alunos abriram a prova e começaram a rir. Porque eles falaram, não, a gente fez essa prova, né? E nós discutimos tudo, proposta de intervenção, tudo. E eu me lembro, eu botei na social e a televisão veio, né? E eu fui convidada para ir num programa, eu já ia nos programas daqui, todos, mas eu fui convidada para ir num programa de uma personalidade, um apresentador extremamente irreverente, uma graça de pessoa. E quando eu entrei no programa, ele falou assim, nós estamos recebendo aqui, ele criou isso. A mãe de... que eu tinha acertado o tema, a mãe de nada, o Enem chegou. E aí isso pegou, né? E as pessoas para cuidar e tal, e tal. E numa dessas entrevistas, eu disse o seguinte, que sempre que os alunos vão tratar de temas sociais, porque o Enem só cobra essa resolução, né? O Enem quer saber se o aluno está apto a enfrentar aquele problema apontando solução. Então, ele traz desemprego, ele traz violência, ele traz uma série de problemas, escravidão, tal, racismo, sérios, né? Tem que discutir no Brasil. E trouxe a violência contra a mulher. E eu tinha dito para os meus alunos, e aí eu repliquei isso para o entrevistador, o quê? Que os alunos deram várias intervenções no tema da violência doméstica, violência contra a mulher. E algumas delas eram criar delegacia especializada, aumentar as denúncias, criar disque denúncia, punir o agressor. Só que a mais importante foi a que eu ensinei a eles, é que nós só convivemos com esse problema por causa da cultura machista que existe. Não adianta prender, punir. Nós vamos criar quantos presídios, não é verdade? Quantos países pelo mundo não tem mais presídios, estão transformando os presídios em bibliotecas, em pinacotecas, enfim. E aí eu falei, gente, é só a cultura machista acabando que vai acabar com essa violência. Só com a educação. E aí eu costumo dizer o seguinte, a educação resolve tudo, né? De briga de vizinho até o pior dos problemas. Então, quando nós entendemos a educação com a força que ela tem, né? Quando nós olharmos para esse jovem, parar de falar que o jovem é o futuro, é o clichê, né? Parar de achar isso e, de fato, entender que essa é verdade. Eu costumo dizer que o jovem, ele não é a possibilidade de um futuro, ele é a única chance desse futuro. Ele não é o melhor caminho, é o único caminho, né? A gente vai entendendo isso cada vez mais. Eu falei numa rádio que eu cresci ouvindo que o Brasil é o país do futuro, o futuro que não chega. Só vai chegar com educação. Isso aí é... Isso. E é muito forte. Raquel, que presente, né? Nosso tempo já está se finalizando aqui. Eu quero agradecer muito. Eu estou com aquele gosto de quero mais. Vamos ver com a Márcia para ela criar uma outra live, uma outra conexão para nós. Quero agradecê-la mais uma vez pela oportunidade, a todo o time, né? É o melhor time de assessoria do Brasil, que eu falo assim. A experiência com a Márcia é algo surreal. Quero te agradecer por essa aula. Oi? Falei que é um presente, a Márcia. Eles são, elas, né? São incríveis, é o grupo delas.
E eu quero agradecer muito você pela oportunidade. De fato, você traz aqui uma aula para mim, onde você vive na prática o que você está ensinando, né? Você vive isso, passa por esse processo e me encanta desde o seu rompimento de paradigmas, quebrar paradigmas que você veio trazendo para a gente essa inspiração como ser humano também e como essa profissional exemplar. Fica aqui a minha disponibilidade para que nós possamos fazer um módulo 2 aqui dessa live. Tenho certeza que os meus seguidores também, que vão assistir gravado depois da aula aqui, a live, vão se encantar. Eu, pessoalmente, quero muito te conhecer pessoalmente em breve. Vai ser uma honra. Esteja convidada a vir a Vitória, Espírito Santo. Eu quero ir também, né, no Mato Grosso do Sul. E vai ser um presente. Venha conhecer Bonito. É bonito, eu vejo só nas fotos, por enquanto. Tô doido para conhecer. E vai ser um presente estar com vocês aí. Pode ter certeza disso. É o seu livro, hein? Vai ser uma honra, ó, tá aqui. O céu não é o limite, o céu é o alvo. Depois vou mandar um exemplar para você, onde eu ensino as pessoas a acreditarem que não existe limites. Quero convidar os meus seguidores que estão aqui acompanhando para clicar aqui e seguir a Raquel. Os seus seguidores também que quiserem acompanhar os meus conteúdos. Vai ser um presente a gente se conectar cada vez mais. Quero te parabenizar muito. Então, minhas considerações finais é agradecer todos vocês que participaram aqui com a gente. Faça suas considerações finais também para a gente, Raquel. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa live. Lucas, olha, te conhecer, me aproximar de você é algo assim realmente incrível. A tua história é maravilhosa. Meus seguidores todos vão te seguir, sim. Eu vou pedir para eles aqui, estou pedindo, porque você só tem a acrescentar e a agregar. Foi um enorme prazer falar com você, falar com as pessoas que nos acompanharam. E é isso. Virão outras lives. Tenho certeza que vai ser um grande encontro, nosso reencontro aqui, né, online, e que Deus continue te abençoando muito, que você possa ser essa inspiração para o Brasil, para o mundo, não somente pelo que você inspira e ensina, é pela transformação que você causa na vida das pessoas. Uma pessoa que vai bem numa prova, que ela é acolhida por você no seu curso, no seu método, ela se torna uma pessoa mais autoconfiante. Então, o impacto que você causa na vida dos seus alunos é muito maior que o acesso à educação formal que você permite que eles tenham. Pode ter certeza disso. Tá bom, Raquel? Já me tornei seu fã. A gente vai se ver em breve aqui online, pessoalmente também. E que Deus continue nos abençoando muito. Que Deus te abençoe também hoje, sempre. Que a gente está inspirando as pessoas, impactando positivamente a vida delas. Essa é a nossa missão no mundo. Fica com Deus. Grande abraço. Bem, tchau, pessoal. Tchau, tchau.